Olá, eu sou o Carlos e aqui nós estudamos a Bíblia. Seja bem-vindo! Hoje vamos prosseguir com o nosso estudo do Evangelho de João, estamos lá no capítulo 4. Só que para a gente entrar nesse capítulo 4, eu primeiro vou ter que lhe ensinar algumas coisas sobre história e geografia daquela região, para que você tenha uma melhor compreensão do que João está nos contando. Tenha em mente que esses textos que nós lemos na Bíblia, eles foram escritos há muitos anos. Há milênios, na verdade, e foram escritos para outros povos. Então eu e você, quando lemos, nós temos que tentar superar algumas barreiras culturais para poder entender o que estava sendo dito naquela época e, mais importante, entender o que estava sendo compreendido pelo leitor original. Essa é a nossa missão aqui. Então vamos lá. Jesus Cristo, há 2000 anos atrás, ele peregrinou pela terra de Israel. Israel é o mesmo Jacó, lá do Antigo Testamento. Se você já estudou o livro do Gênesis, você deve conhecer Jacó, que também foi nomeado Israel, o patriarca, o pai das 12 tribos, que teve entre os seus filhos José, o famoso José do Egito, que se tornou o segundo homem mais importante do Egito. Então, Jesus viveu e peregrinou nessa região, nesse país. E essa compreensão sobre Jacó, guarde ela aí, que nós vamos retomá-la daqui a pouco. Então Jesus estava lá em Israel, que era um país estreito, longo, ao norte tinha a Galileia, ao sul a Judéia, e no meio tinha uma região chamada Samaria. E hoje nós vamos focar nossa atenção em Samaria, nos samaritanos. Muito tempo antes de Jesus, alguns séculos antes dele, houve uma grande guerra em que o povo de Israel foi derrotado e foi levado embora daquela região. Ficou muito pouca gente. Algumas pessoas ficaram realmente, mas foi pouquinha gente que ficou. A maior parte do povo foi exilado, foram para regiões tão distantes quanto o Afeganistão. O nosso atual Afeganistão recebeu gente de Israel no exílio. E então aquele rei que dominava todo o mundo antigo, ele colocou um outro povo no lugar do povo de Israel. Esse povo se misturou àquela sobra de gente de Israel ali. Vieram também alguns sacerdotes de volta para a região de Israel, e aí se formou uma miscigenação, uma nova nação misturada, e uma nova religião, que ela era em parte a religião de Israel, mas em parte outras religiões também misturadas. Esse povo usava como seu livro de fé o chamado Pentateuco, os 5 livros básicos da Bíblia lá do Antigo Testamento, o Gênesis, o Êxodo, o Levítico, o Número e Deuteronômio. E era chamado, e ainda é chamado, de o Pentateuco samaritano, porque tinha algumas diferenças, né? Uma das diferenças importantes é que quando o povo de Israel chegou na Terra Prometida, houve uma cerimônia em que um grupo de pessoas ficou sobre um monte pronunciando bênçãos para o caso de o povo obedecer a palavra de Deus, e um outro grupo ficou sobre um outro monte pronunciando maldições para o caso de o povo desobedecer. Bom, o caso é que esse monte da bênção, o povo de Samaria, eles mudaram para outro monte, que ficava lá em Samaria, que era mais adequado para a religião deles. Então, como eles tinham uma religião semelhante à de Israel, e o templo do Deus único ficava lá na Judéia, em Jerusalém, eles criaram diversas formas dentro da sua religião de que o povo não fosse para Jerusalém. E uma delas era estabelecer o local de adoração não no templo, mas nesse monte, que eles diziam que era um monte da bênção, só que não era, né? Era uma modificação. Então, temos essa situação, esse povo samaritano, um povo que praticava uma religião bastante miscigenada, né? Mas principalmente baseada na religião de Israel. A etnia deles, a raça, digamos assim, era também bastante misturada, e esse povo estava no meio do povo de Israel. No norte tinha Israel, no sul tinha Israel, né? Galileia e Judéia, e eles no meio do caminho, os samaritanos, que eram odiadíssimos, detestados pelo povo de Israel, porque eles tinham essa mistura da religião de Israel com outras religiões. Mas estavam lá, né? E na época do Império Romano, lá estavam nesse lugar, e aliás nos dias de hoje também lá estão. Eles estão lá, claro, é uma religião já mais transformada, são 2000 anos de história, eles são hoje um povo pequeno, se não me engano são menos de 1000 pessoas que vivem lá, são muito respeitados pelo Estado de Israel, e você pode hoje, inclusive, pesquisar na internet e encontrar até cerimônias deles acontecendo nos dias de hoje, cerimônias religiosas, sem os elementos de outras divindades. Esses foram abandonados e eles hoje praticam a fé do Deus único. Mas vamos voltar para os tempos de Jesus. Bom,
Então, tínhamos essa situação, né? Galileia no norte, lembrando que Nazaré é no norte, né? Nazaré, Cafarnaum, tudo isso na Galileia. Jerusalém, Betânia, tudo lá no sul. João Batista andava pelo sul, né? Na Judéia. E Samaria no meio. Com esse panorama em mente, agora sim nós podemos entrar no nosso texto. Evangelho de João, vamos ao capítulo 4. Acompanhe a minha leitura do capítulo 4. Eu estou usando hoje a Bíblia de Jerusalém, uma ótima edição. Eu vou de vez em quando recomendar a você alguma edição da Bíblia que eu uso várias delas, e hoje eu estou usando a de Jerusalém, é um volume bastante grande, tem volumes menores, é da editora Paulus, é uma edição muito boa, é uma das minhas referências para estudo. Vamos lá então? Me acompanhe. Quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia mais discípulos e batizava mais que João, ainda que de fato Jesus mesmo não batizasse, mas os seus discípulos, deixou a Judéia e retornou à Galileia. E era preciso passar por Samaria. Aqui falou em fariseus. Eu agora há pouco lhe falei que o povo foi exilado, lembra disso? Pois então, nessa época de exílio, quando uma parte do povo retornou, que era o povo do sul, o povo da Judéia, o do norte nunca voltou, mas a parte do sul o pessoal voltou, se formou um grupo assim, bastante zeloso pela fé, tentando preservar a fé judaica, são os fariseus. Então, quando Jesus soube que esse grupo, os fariseus, eles ouviram falar que ele estava batizando, ele resolveu deixar o sul, a Judéia, e partir para o norte, que era a Galileia, e no meio do caminho tinha Samaria. Então ele chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar. Essa cidade ficava perto da região que Jacó tinha dado a seu filho José. Lembra que eu falei para guardar o nome ali de Jacó e José? Pois então, Jesus chegou nessa região de Samaria, Sicar, perto do poço de Jacó. O poço de Jacó era uma fonte que era conhecida como uma fonte que Jacó havia descoberto. Enfim, tinha uma história em torno do patriarca Jacó. Para os samaritanos era um lugar muito importante, porque eles também se consideravam descendentes de Israel. Então eles tinham esse apego a esse lugar. Guarde isso também. Então, ele passou por ali, né? Ele se achava a fonte de Jacó, ou o poço de Jacó, e Jesus estava cansado da caminhada, então ele se sentou junto à fonte e era por volta do meio-dia. Talvez a sua tradução fale hora sexta. Vamos lembrar que na Bíblia Sagrada, nos textos antigos, são usadas medidas de todos os tipos que não são os nossos padrões, inclusive medidas de tempo. Hora sexta quer dizer meio-dia, porque a hora primeira era quando amanhecia. Então, são sistemas diferentes, tá? Aqui na minha edição Bíblia de Jerusalém usa a hora sexta, mas tem algumas traduções, como a NVI, a linguagem de hoje, a nova versão transformadora, que usam o nosso sistema de medidas. Aí fica a seu critério, só é bom saber que tem essa diferença. Então chegou uma mulher samaritana. Ela chegou para tirar água, o que já era bastante suspeito, porque era um calor de rachar. E ninguém ia tirar água, que é um serviço pesado para fazer, ao meio-dia. Quem ia ao meio-dia? Quem não estava assim muito afim de convivência com os outros. E aí Jesus falou para ela assim: me dá de beber, me dê água. E os discípulos do Senhor tinham ido para a cidade comprar alimento. Veja, ele parou perto do poço, né? Os discípulos foram para a cidade, ele ficou ali cansado, apareceu essa mulher, uma visita inesperada, meio-dia, ele pediu água para ela. E a mulher, então, essa samaritana, ela se espantou, ela falou assim: como tu, sendo judeu, me pede de beber a mim que sou mulher samaritana? Por quê? Os judeus não se dão com os samaritanos, de fato, né? Isso naquele tempo aqui, né? E tinha mais uma coisa, ela era mulher. Homem não falava com mulher. Tinha essa coisa assim, era uma maneira da sociedade viver. Então ela estranhou. Ele era um homem falando com uma mulher, e ainda uma mulher samaritana, e ainda pedindo um favor. Ela achou estranho aquela figura que estava diante dela. Mas Jesus respondeu a ela: se você conhecesse o dom de Deus, o presente de Deus, né? E quem é que te diz, me dá de beber? Tu é que lhe pedirias, e ele lhe daria água viva. Essa expressão água viva, ela se refere a uma água corrente, a uma água que está continuamente fluindo de uma fonte. É diferente da água de um poço. Não se aplica a expressão água viva a uma água que está num poço, que está numa vasilha, que está num tanque. Água viva é aquela água que está, por exemplo, num rio, é a água que está jorrando de uma fonte. Essa é a chamada água viva. Então Jesus faz um contraste, dizendo: olha, eu estou te pedindo uma água de poço. Se você soubesse quem sou eu, você me pediria e eu lhe daria uma água corrente. E a mulher disse: mas Senhor,
tu nem tens uma vasilha, e o poço é profundo. De onde, pois, vais tirar essa água viva? Ou seja, tu não consegues nem a água de poço. E que história é essa que tens uma água corrente para me dar? Porventura és maior do que nosso pai Jacó? Veja, ela se considerava descendente do Israel, do Jacó. És maior do que nosso pai Jacó, que nos deu esse poço do qual ele bebeu, e também os seus filhos e seus animais? E aí o Senhor Jesus respondeu para ela: aquele que bebe dessa água terá sede novamente. Ele se referia à água física, à água literal. Mas quem beber da água que eu lhe darei, nunca mais terá sede. E aqui ele se refere à água espiritual. Lembram da conversa com Nicodemos? Nascer da água e do Espírito? É disso que ele está falando. Pois a água que eu lhe der, tornar-se-á nele fonte de água jorrando para a vida eterna. Ou seja, a pessoa que beber da água viva, da água corrente de Jesus, ela mesma vai ser uma fonte, e uma fonte que jorra para a eternidade. Nós vamos dar uma pausa por aqui, porque o assunto ele exige bastante da gente, então nós voltaremos em outros vídeos para continuar. Volte na próxima para saber a continuidade dessa história que nós veremos a partir do verso 15. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Eu sou o Carlos e aqui nós estudamos a Bíblia. Até a próxima.